Ó, tá gravando já então. Bom, meninas, então. É meninas, né? Porque eu acho que só tem menina aqui agora. Bom, então. Ai, gente, Lara me dando anel pra eu dar aula. Não, mamãe, dá aula pra você lembrar de mim. Aí me dá os anel de plástico dela. É, Vamos lá. Então, na aula passada, nós. Ai, eu tenho que compartilhar minha tela com vocês, peraí. Pro inteiro. Compartilhar. Estão vendo minha tela? Então, gente. Alguém pediu pra entrar. Estão vendo minha tela? Estamos sim. Ah. Só baixar isso aqui para permitir quem? Rayane. Oi. Acho que não tem mais nenhum pedido, não. Não. Então vamos começar. Bom, na verdade nós vamos continuar, né? Continuar a aula passada, que é a última aula, aonde a gente estava falando da radiografia torácica. Na parte de então radiografia torácica, na aula passada, nós falamos basicamente das incidências que a gente tem, né, na radiografia. Como a gente falou em cada membro, então a gente falou, ó, no ombro, né, pode tirar uma AP, né, que é a anteroposterior, pode tirar em rotação interna, pode tirar em rotação externa, né, pode fazer a mão, por exemplo, né, no punho, pode ter a mão, pode ter anteroposterior, pode ter perfil. Então aqui também nós falamos sobre isso, né, os tipos de incidências que são específicos para as imagens de radiografia torácica. E além disso, nós conversamos também sobre os parâmetros que eu observo numa radiografia para eu analisar se ela foi uma radiografia de boa qualidade. Lembra? Então eu preciso observar, né, as costelas mais horizontalizadas, porque isso significa que o indivíduo está insuflado, né, tá inspirado. Eu preciso conseguir essas costelas, né? O nível do diafragma tem que estar mais ou menos na altura da 10ª costela, porque isso significa então que o paciente fez uma boa insuflação, né? Ou seja, o diafragma desceu e as costelas subiram, então eles chegaram, né? A 10ª costela chega na altura do diafragma, da linha do diafragma. Além disso, a gente conseguia ver, né, até mais ou menos ali 4 vértebras, corpos vertebrais, né, aqui mais ou menos na frente da traqueia. A gente via os hilos pulmonares, né? Então, o que são os hilos pulmonares? Os hilos pulmonares são isso aqui, a região de entrada no pulmão. Quem que entra aqui? Brônquios, artérias, veias, né? Então, todos os vasos, né? Seja de brônquio, de artéria, de veia, entram por esse hilo. E à medida que eles entram, obviamente aqui é o lugar de entrada, então tem uma concentração maior. E aqui já vai se esparramando. É a mesma coisa de um show, né? Tá entrando um monte de gente num show. A entrada ali tá cheia, porque se você abre o portão, vai ficar cheio porque as pessoas estão passando. Mas à medida que vai esparramando, né? Isso vai se espaçando. Que é o caso que acontece aqui. Cadê minha setinha aqui? Então, como é o lugar que entra, aqui fica cheio. Mas à medida que esses bronquíolos, que os vasos vão, né, se afastando, eles vão. Que eles vão indo em direção à periferia, vai ficando mais espaçado. E aí, então, eu falei que as doenças, né, a gente ia falar hoje. A gente não vai falar de doenças de novo, né, porque a gente já viu elas lá em pneumo, mas a gente vai ver um pouco das imagens, dos exames de imagem dessas doenças. Embora, gente, vocês já viram, né, essas radiografias, vocês já viram radiografia, exame de imagem de pneumonia, de derrame pleural, vocês já viram essas patologias, isso. Por que vocês já viram isso? Porque é o motivo da disciplina recursos diagnósticos ter saído da grade curricular de vocês.
a disciplina de recursos diagnósticos, ela saiu do currículo, né, da grade curricular, porque ela foi desmembrada nas disciplinas. Então, você vê exames de imagem em pneumo, né, de doenças respiratórias, você vê exames de imagem em cardio, do coração, de doenças cardíacas, você vê exames de imagem em neuro, de doenças neurológicas. Lá em neuro, por exemplo, né, a gente via lá a tomografia lá do AVC, lembra o AVC branco e o mais pretinho para diferenciar o isquêmico e o hemorrágico, quando o líquidozinho estava da mesma cor do sangue, né? A imagem lá do AVC estava da mesma cor do sangue, é porque era um hemorrágico, se estava na cor diferente. Então a gente viu os exames de imagem do Alzheimer, né, da esclerose, que dá aquelas placas brancas. Então, na verdade, essa disciplina ela sai da grade curricular porque ela entrou desmembrada para você ver ela aplicada em cada disciplina. Mas mesmo assim, acaba que, por exemplo, as incidências. As incidências a gente não vê, porque não tem tempo de ver isso na disciplina. A forma como a imagem se forma do raio-x, né? Igual eu falei na primeira aula lá, do Gunter, do raio, né, que penetra e alcança a chapa. Quanto mais raios alcança, mais enegrecida fica. Então, aquela primeira aula de como que funciona, né, o raio-x e o tomografia, que é radiação. Já a ressonância magnética não é radiação ionizante. Então, essas características específicas a gente não vê nas disciplinas aplicadas. Então, por isso que em projeto integrador eu falei com Juliana que eu ia dar, né, falar de recursos diagnósticos para a gente poder ter esse entendimento, né, de incidências, de posicionamento adequado para a realização do exame, enfim. Então, hoje a gente vai falar dessas doenças, mas basicamente vocês já viram isso, né? Vocês já falaram de pneumonia, derrame pleural, tumor, tudo, né? Quando a gente falou lá em pneumo. E aí, então, só para lembrar, a gente falou lá das doenças que são, né, dois tipos que a gente tem as doenças pulmonares. São as obstrutivas ou as restritivas. As obstrutivas são aquelas que obstruem a passagem do ar. Então, por exemplo, né, asma, pneumonia, as DPOCs de uma forma geral, né, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, são essas doenças que obstruem a passagem do ar. Diferente das restritivas. As restritivas, elas impedem, elas limitam a expansão do pulmão. Elas não deixam o pulmão encher, se expandir. Então, ela restringe. Por quê? Por causa de tecido fibroso, por causa, por exemplo, de um tumor, de restrição ali física, mecânica da caixa torácica. Então, são doenças que não deixam o pulmão, a caixa torácica e o pulmão se expandirem, né? Então, restringe ele ali. E existem também aquelas doenças que são mistas, como, por exemplo, a fibrose cística. Ela é tanto restritiva, porque ela causa uma fibrose do parênquima pulmonar, mas ela também é obstrutiva, porque ela tem, né, uma das consequências, né, dos sintomas da doença é aquela produção excessiva de muco que vai obstruir as vias aéreas também. Bom, e aí a gente tem alguns termos que são comuns na radiografia torácica, né? Vou mostrar a imagem aqui para vocês. O velamento, que é quando fica tudo esbranquiçado. A consolidação, que é quando a gente tem ali uma área completamente branca, significa que é uma área que está ficando mais densa do pulmão, né? Que está ficando tecido parênquima, está sendo substituído, por exemplo, por tecido fibroso, por algum tecido mais denso. E por isso que fica uma região ali branca. O colapso, que é quando o pulmão some, ele realmente some, vai ficar um buraco preto no lugar. Infiltrado, que é o aumento da visibilidade do interstício. Então, ali o interstício pulmonar, que a gente vê aquele hilo mais no meiozinho aqui, né? O hilo a gente vê mais concentradinho e aqui mais escurinho, a gente vai ver que não. Que a gente consegue ver, né, muito do interstício mesmo do pulmão, dos vasos, né? Aqui do hilo e os vasos vão seguindo. Porque quando a gente vê no raio-x, isso aqui é muito visível, mas mais na periferia eu não vejo os vasinhos. Mas a gente vai ver que no infiltrado isso vai acontecer. A gente vai ver os vasinhos até chegando na periferia. E a congestão, que é quando eu tenho um aumento do diâmetro dos vasos, né? Ou seja, começa a ficar sangue, líquido congestionado ali dentro e esse vaso vai ficando mais grosso, né? Então, esse primeiro mostrando um raio-x normal. Vamos ver aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima aqui, ó. Décima costela na altura da linha do diafragma.
show de bola. Parece que é um raio-x bem tirado, né? Olha aqui, eu consigo visualizar os hilos pulmonares e à medida que eu vou indo para a periferia, né, esses vasos somem, ótimo. E eu consigo ver aqui, ó, uma, duas, três, quatro vértebras, né? Até uma quinta aqui com mais clareza. Ótimo também. As escápulas, né, lá fora da caixa torácica, do tronco, ou seja, o indivíduo, né, abriu ali os braços. Então, aparentemente, é um raio-x muito bem tirado. Esse é um indivíduo normal, sem nenhuma patologia. Aqui nós temos um indivíduo com uma consolidação aqui, então provavelmente esse indivíduo tem uma pneumonia nessa região. É uma consolidação, olha aqui, tá vendo? Então tá mais branco. Se tá mais branco, significa que o parênquima, que o tecido pulmonar tá mais denso, menos raios-x estão passando por ali. Então, esse pulmão tá mais denso, essa região, e tá bloqueando mais a passagem dos raios. Lembra que quanto mais raio passa, mais enegrecida a chapa fica. Aqui tá muito branco, é porque tá passando pouco raio. Se tá passando pouco raio, é porque essa região é bem durinha, é bem densa. Né? É um inflamatório, é um tecido, né? Infectado ali, inflamado, é uma pneumonia pulmonar. Aqui, gente, nós já temos o caso de um colapso. Olha aqui, aqui o pulmão do paciente colapsou todo, né? E aqui, pessoal, isso pode ser grave. Claro que é para isso que nós temos dois pulmões, glória a Deus. Mas um colapso de um pulmão pode vir em decorrência, por exemplo, de um pneumotórax, né? Então, perfurou ali o pulmão e aí isso pode levar a uma colabação. É extremamente, aqui houve um colabamento total do lado direito, né, do paciente. Aqui é o infiltrado. Olha para vocês verem como que aqui eu consigo ver alguns vasos na região do hilo e à medida que eu vou para a periferia, esses vasos somem. Por quê? Porque eles vão ficando cada vez mais finos, 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 finos. Olha aqui o paciente com infiltrado. Paciente com infiltrado pulmonar, infiltrado é o quê? Líquido inflamatório, né? Então, olha como que isso aqui infiltra mesmo, né? Vai entrando aqui em todo o pulmão e aí aquele hilo aqui, ó, parece que eu tenho hilo no pulmão inteiro, né? O lado direito aqui do paciente está um pouco mais grave do que o lado esquerdo. E isso aqui é uma congestão. A congestão é um superhilo. Cuidado, o infiltrado é eu ter desenho, né? É eu ter esse esbranquiçadinho aqui no pulmão inteiro. A congestão não, só o hilo que vai ficar ainda mais evidente. Então você vê aqui, ó, que a gente vai chamar esse sinal aqui de sinal da asa de borboleta, que você vê aqui, ó, que não é aqui, ó, no final, aqui nas extremidades, você não vê os vasos. Então, quem fica evidente na congestão, fica evidente, muito mais evidente, só os hilos. Já no infiltrado, fica tudo, né, até nas periferias, mais evidente. Então, o que são sinais radiológicos? Sinais radiológicos são características que a gente bate o olho ali no raio-x e aquilo ali já te sugere a presença de alguma doença. Claro que é sugerir. Então, aquilo pode ser um sinal de doença ou pode não ser, né? Então, para isso vai depender também da anamnese com o paciente, dos sintomas que ele sente, de outros exames talvez complementares que o médico possa pedir. Então, o sinal radiológico, ele é um sinal, ele é sugestivo, ele me indica que pode ter aquela doença, né? Porque existem alguns sinais que são específicos de determinadas condições, mas não é uma obrigatoriedade, né? Não necessariamente ele tem isso. E aí, esses exames de imagem são fundamentais porque eles auxiliam, né, no diagnóstico e, obviamente, na tomada de decisão para qual tratamento que eu vou propor. Que parou de passar para frente. Voltou. Então, qual que é o primeiro sinal radiológico? O que é o sinal mesmo? O sinal radiológico é aquela característica que eu vejo no exame de imagem que é indicativo de alguma doença, de alguma condição específica. Então, o primeiro deles é o sinal da silhueta. O sinal da silhueta, na verdade, ele não é... A ausência dele é que vai ser um indicativo, né? Porque o que é o sinal da silhueta? O sinal da silhueta é o contorno do coração, né? Então, é um padrão das superfícies do coração ali, com o mediastino, o hemidiafragma. Então, se o paciente tem alguma doença, a densidade radiológica, né,
ali, por exemplo, do pulmão, que não deveria ser, o pulmão não tem a mesma densidade do coração. O pulmão é menos denso, porque ele é mais cheio de ar. Mas no caso de um pulmão estar mais denso por uma pneumonia, por alguma doença, a densidade do pulmão vai ficar igual à do coração, que também é muito denso, é músculo. E aí eu não vou conseguir diferenciar coração e pulmão, então vai apagar ali o sinal da silhueta, né? Geralmente, como o coração fica ali na região do meio do pulmão, né? É um indicativo de lesão no lobo médio. E a gente chama de borramento da silhueta, borramento do contorno, porque é o quê? O sinal da silhueta é eu conseguir enxergar ali o coração. Vou mostrar então, né, que é melhor. Aqui, ó, isso é o sinal da silhueta. O sinal da silhueta, ele é bom. Por quê? Porque isso indica que que o pulmão tem uma densidade diferente do coração, que é o que de fato tem que acontecer. O pulmão tem que ter uma densidade menor que o coração, por isso que ele fica mais enegrecido. Só que em alguns casos, acho que no próximo slide tem. Então aqui, ó, eu consigo ver nitidamente os contornos do coração. Eu chamo isso de sinal da silhueta. Só que lá, ó, em alguns casos, devido a algumas doenças, deixa eu tirar isso aqui do cantinho. Algumas doenças vão fazer com que partes do pulmão fiquem mais densas, né? Uma infecção, um tumor, uma condensação, vai fazer o pulmão ficar mais denso. Se o pulmão fica mais denso, ele fica mais esbranquiçado, ou seja, ele fica na mesma cor do coração. Então eu não consigo distinguir o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho o sinal da silhueta do lado esquerdo do paciente, mas eu não tenho o sinal da silhueta do lado direito. Eu tenho o borramento da silhueta ou o borramento do contorno. Então, olha lá, ó, eu não consigo enxergar desse lado de cá porque tem uma hiperdensidade aqui nessa região. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho o contorno, aqui perdeu um pouquinho também, é uma doença que parece que já está vindo para o outro lado, mas eu tenho ainda aqui o sinal da silhueta, desse lado de cá eu já não tenho. Aqui, ó, eu tenho do lado direito, o lado esquerdo eu tenho, aqui começa a apagar. Aqui começa a apagar o sinal da silhueta. Olha aqui, o finalzinho que eu deveria conseguir ver, aqui já tá tudo branco nessa região aqui inferior do pulmão esquerdo. Aqui é a mesma coisa um pouquinho, né? Então eu tenho aqui um pouquinho, né? Aqui eu ainda vejo um pouquinho da silhueta, mas tem essa região esbranquiçada aqui que perde um pouco do sinal da silhueta. Aqui de novo, né? Uma outra região mais densa que fica branca tanto quanto o coração e perde aqui o sinal da silhueta. E do lado de cá a mesma coisa, né? Só que do lado direito. Que eu tenho de novo uma condensação, um aumento da densidade pulmonar, perdendo os contornos do coração. O que é aqui? Pronto. Outro sinal que existe é o sinal do broncograma aéreo. O que é o sinal do broncograma aéreo? É eu conseguir, gente, visualizar aqui, ó, os brônquios nitidamente. São brônquios que estão arejados no interior de uma consolidação. Eu só vou conseguir ver esses brônquios aqui tão bem se ao redor tiver branco, né? Se ao redor tiver esbranquiçado, por quê? Porque tem uma região de consolidação, de maior densidade no pulmão. E aí essa região de consolidação faz com que os brônquios, fiquem mais evidentes. Esse sinal aqui, né, dos brônquios mais evidentes, eu consigo ver o contorno direitinho, porque o fundo está esbranquiçado, eu chamo isso de sinal do broncograma aéreo. O sinal do broncograma aéreo, olha lá, ó, olha aqui, ó, região esbranquiçada. Eu vejo aqui, ó, o vaso passando. Olha aqui, região esbranquiçada, olha aqui como é que dá para ver os vasos passando. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa, região esbranquiçada. Olha como é que dá para ver os vasos, né, os brônquios passando, os bronquíolos. Então, eu só consigo ver eles também porque, na verdade, o fundo está muito branco. E pulmão não pode estar com fundo muito branco. Então, é porque, de fato, tem a presença de alguma condensação ali naquela região. O sinal da asa de borboleta, eu já mostrei para vocês, né? O sinal da asa da borboleta geralmente indica o quê? Uma congestão dos hilos pulmonares. O que é uma congestão dos hilos pulmonares? Tem sangue ficando acumulado, congestionado aqui nessa região, né? E aí isso faz com que os vasos fiquem mais calibrosos e aí de líquido, né, que fica mais esbranquiçado a região dos hilos, né?
Então, você tem esse infiltrado para-hilar. O que é para-hilar? Ao redor aqui dos hilos mesmo, né? E aí isso gera essa opacidade aqui nessa região. Então, olha lá, parecem borboletinhas mesmo. Olha lá. Toda vez que vocês virem essas borboletas, porque vamos voltar rapidinho, olha lá, gente. Num normal, você não tem essa borboleta, não. Você vê o hilo aqui bem, mas numa radiografia normal, você não tem aquela asa da borboleta de um lado e do outro, não. Isso só vai acontecer se o seu paciente tiver alguma doença, algum infiltrado aqui na região dos hilos, ok? Então, olha lá, ó. Aqui então. E geralmente, pessoal, pelas características da doença mesmo, né, de infiltrado, é bilateral, né? Então, o sinal da asa da borboleta, lá você vê que tem sempre dos dois lados, um comprometimento dos dois lados, ok? Imagem em carril, o que é imagem em carril? Imagem em carril são as paredes brônquicas espessadas. Quando, então, a parede do brônquio ela é mais densa, então ela é mais branquinha. Quando a parede do brônquio fica esbranquiçada, olha lá, os brônquios vão aparecer mais como grandes cordões aqui dentro do pulmão. E isso não acontece, vamos voltar lá, ó. Eu não vejo grandes cordões nítidos aqui dentro. Eu vejo esses contornos aqui, mais ou menos. Agora, se tiverem esses grandes cordões aqui esbranquiçados, é porque os brônquios estão com a parede dele mais grossa. Se a parede está mais grossa, de fato, vai ter o quê? Eu vou conseguir visualizar eles melhor. Vai aparecer grandes cordas assim, né? Lá. Fica aparecendo grandes cordas aqui dentro do parênquima. E o padrão de vidro fosco, gente, é esse aqui, ó. Parece uma televisão chuviscando, né? Eu não sei se isso é da época de vocês, mas na minha época era muito comum a televisão pegar e ficar tudo chuviscando, assim, ficar aqueles, né? Então a gente chama isso de padrão do vidro fosco. Esse padrão do vidro fosco, olha lá, ó, é como se fosse um chapiscado ali, né? Nem sei dizer o que parece. Na minha cabeça eu só lembro de uma televisão chuviscando mesmo, sabe? Quando não tá pegando nada e fica aquele. Então, como se fosse, né, uma neblina, vamos dizer assim, né? Eles chamam de padrão nebuloso, como se fosse uma neblina. Então, aqui mostrando, né, que cada um desses sinais pode ser indicativo de uma doença. Como, por exemplo, quando eu vejo aqui, ó, essa asa de borboleta, eu disse que geralmente ela é bilateral, mas não é obrigatoriamente, né? Então, aqui, ó, eu tenho, mas na verdade, eu nem posso chamar isso aqui de asa, sinal da asa da borboleta. Por que eu não posso chamar? Porque está completamente esbranquiçado. Esse esbranquiçado aqui, ele é uma condensação. Essa condensação, se vocês lembrarem da anatomia, ela pegou direitinho o lobo médio direito, olha lá. Ela vem nos limites direitinho do lobo médio. Então, é uma doença que acometeu o lobo médio, claro que depois, se não tratar, pode ir para os outros lobos pulmonares, o superior, o inferior. Mas olha como pegou certinho o lobo médio pulmonar. Isso é uma consolidação, né? Um aumento da densidade devido a uma pneumonia alveolar. Já a broncopneumonia deu o padrão da asa da borboleta, lá, ó. A asinha da borboleta aqui. Geralmente, como eu disse, né, é bilateral, e aí ela deu a asinha da borboleta, é o que a gente chama de broncopneumonia. Já a pneumonia intersticial, ela afeta todo o interstício. Então, ela dá aquele padrão de vidro fosco, né? Então, aqui eu tenho a condensação, né? Aqui eu tenho a... E aí, esqueci de falar, a condensação consegue ver aqui o sinal da silhueta? Não consegue. Essa condensação provocou o borramento da silhueta ou borramento do contorno, né? Aqui a asa de borboleta, que é característico da broncopneumonia, e o padrão de vidro fosco, que é uma característica da pneumonia intersticial. Agora, o padrão de tuberculose. O que é mesmo a tuberculose? A tuberculose ela é uma doença bacteriana, não é isso? E aí a bactéria ela vem destruindo o parênquima pulmonar, formando aquelas lesões que a gente chama de aquelas lesões caseosas, né, ou cavernosas. Isso aqui, ó, é tecido pulmonar destruído.
a tuberculose, ela vai abrindo buracos mesmo dentro do pulmão do indivíduo. E aí, quando a gente faz a radiografia, a gente observa a presença das cavitações. O que são as cavitações? São a presença das cavernas tuberculosas. O que são as cavernas tuberculosas? Os buracos de tecido destruído, de tecido necrosado, né? Então, olha aqui, ó, esse paciente cheio de buraco aqui em cima. Aqui também tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, né? Cheio de buracos. Isso aqui é mostrando um pulmão, olha lá, ó, com um buraco. Realmente é um buraco. É uma região de tecido que foi destruído, necrosado pela ação ali da bactéria. Outros exames aí de tuberculose, né? Então, olha lá, tanto parece que fica cheio de bolas, né? Cheio de bolhas. Kênia, mas pode ter uma bola dentro da outra? Não é uma bola dentro da outra, né, gente? É porque como tá sobrepondo, talvez essa daqui, ó, tá mais para trás, essa tá mais para frente, né? O raio-x aqui não é tridimensional. Então tem bolas se sobrepondo umas às outras, do mesmo jeito que tem ossos se sobrepondo uns aos outros. Porque um osso entra dentro do outro? Não, ele fica um na frente do outro. Então aqui, esse paciente, esse daqui, né, tem muito, mas esse aqui, minha filha, esse aqui tá um quadro de tuberculose muito avançado. Olha o tanto de caverna tuberculosa que esse cara tem, né? Então, os dois pulmões dele já estão completamente tomados, né, pela tuberculose, pela bactéria, destruindo o parênquima mesmo. Enfisema. Quem que era o enfisema? Também muito comum do fumante. Quem que era mesmo, gente? Enfisema é a destruição do alvéolo, lembra? Tem uma destruição do alvéolo e, além disso, ele perde o quê? A complacência dele, né? Esses alvéolos, que são tecidos respiratórios, vão sendo destruídos. Então, o saquinho alveolar, que é cheio de bolinha dentro dos alvéolos, as paredes começam a se destruir e viram um grande balãozinho vazio e frouxo, né? Por isso que quando a gente vê um paciente com enfisema, a gente observa que o pulmão dele está mais o quê? Enegrecido. Esse pulmão está mais enegrecido porque ele se é um paciente que está perdendo tecido, né, pulmonar, ele está perdendo os alvéolos, o interstício alveolar. Então, isso aqui, como vai ficando cheio de ar, mas é um ar disfuncional, vamos dizer assim, porque ele é um ar que vai ficando parado dentro daquele alvéolo disfuncional. Aquele alvéolo não faz mais respiração, né? Ele não faz mais troca gasosa, porque a parede dele está destruída. Aquele alvéolo não se tensiona, né? Enche de ar e volta, porque ele perdeu essa capacidade de complacência, né? Então, o que, que a gente vê? A gente vê um alargamento, um aumento desses espaços intercostais no paciente efisematoso. As costelas ficam bem horizontalizadas. Olha o diafragma como tá lá embaixo. O diafragma tá muito, ele tá quase na 12ª costela já. Ele fica muito baixo. O paciente fica retendo, né, ar dentro dele. Como o diafragma vai lá para baixo, gente, ele não sustenta aqui o coração, é como se o coração tivesse penduradinho. E aí ele fica com esse formato em gota, né? Ou pequeno, vertical. É por quê? Porque o coração fica caidinho, pendurado. Por quê? Porque o diafragma não vem aqui por baixo para sustentar ele, ok? Então a gente tem a presença dessa hipertransparência, ou seja, uma região mais enegrecida, né? Por quê? Porque é ar parado aí dentro e ar fica mais negro no raio-x e aumento das marcas broncovasculares aqui. Aí, como fica muito pretinho aqui, o que é branquinho se destaca mais, ok? Aqui nós já temos um câncer de pulmão. Olha aqui, gente, como que o nódulo, os contornos, geralmente, isso não acontece sempre, mas olha como que os contornos são mais definidos, né? Diferente de quando a gente via só aquela condensação. Isso aqui é uma massa tumoral significativa. Por que, que eu tô chamando de massa? Porque muito provavelmente, né? Claro que aqui tem mais de 3 centímetros. Quando o tamanho do tumor tem mais de 3 centímetros, a gente chama de massa. Menos de 3 centímetros, não é até 3 centímetros, a gente chama de nódulo. Então, esse aqui é um paciente que tem uma massa tumoral, né, no
pulmão esquerdo, né? Na altura média ali do pulmão esquerdo. Muito, ó, o estômago dele aqui cheio de ar, né? Cheio de gases. E aqui nós seguimos, né, com o câncer, mas aqui metástases. Metástases. E aí, gente, olha o pulmão desses dois caras, né? São dois pulmões absurdamente tomados pelo câncer. Então você vê e você vê que os contornos são razoavelmente nítidos, né? Então olha aqui, é muita massa tumoral, né? Dezenas de massas tumorais nesse de cá também, ao longo, né, desses dois pulmões. Aqui a atelectasia, o que é a atelectasia mesmo? A atelectasia é quando uma parte do pulmão que colaba, né? Eu posso ter uma atelectasia parcial, que é quando só um pedaço do pulmão colaba, e posso ter uma atelectasia total. Nesse caso aqui de cima, gente, eu tive uma atelectasia total. O pulmão direito totalmente se colabou. Kênia, isso é reversível? Pode ser reversível, tá? Pode conseguir reabrir esse pulmão de novo. Mesmo tendo um colapso, uma atelectasia do órgão inteiro, ainda assim ele é reversível, né? Depende, óbvio, da tratativa do paciente, da condição, né? Mas é possível. Então, aqui uma atelectasia, ou seja, um colabamento de pulmão direito inteiro. Nesse caso aqui, foi só o lobo superior. Então, um colabamento de lobo superior direito. Lembrando que a atelectasia é isso, né? A atelectasia é fechamento, colabamento dos alvéolos, que pode ser, né, vários centenas ao mesmo tempo, e isso causa o colabamento ou de um lobo ou do pulmão inteiro, né? O importante você observar é que você vai ter a área esbranquiçada homogênea. Então, não é aquelas áreas que fica mais cinzinha, a outra fica mais branquinha, aí aqui embaixo tá. Você vê que é tudo muito branco. Esse todo muito branco é o colabamento, ok? Ali mostrando também, né, a região aqui da atelectasia. Olha aqui, ó, essa região toda aqui, ó. O pulmão tinha que estar aqui, né, o contorno dele aqui, ó, descendo. Mas não tá lá, ó. Essa região toda dele aqui tá colapsada. Do lado de cá aqui embaixo, né, é de novo o pulmão direito inteiro. E aí, geralmente, o que que acontece quando o paciente tem uma atelectasia? Mesmo que ela não seja, né, total, igual essa aqui que é parcial, o diafragma do lado daquela região tende a subir, né? Então, ao lado que teve a atelectasia, né, o colapso, é como se fosse um buraco negro, né, sugando, mas na verdade é pela pressão mesmo, né, no pulmão, e aí esse diafragma tende a subir do lado da atelectasia, ou seja, é um indicativo também. Além disso, olha aqui as costelas como ficam muito pertinhas umas das outras. Enquanto no efizema as costelas se distanciavam, aqui na atelectasia elas se aproximam. A gente tem um ligeiro desvio do mediastino. Observa aqui, olha. Vup. Olha aqui, tá vendo? Vup. Esse ligeiro desvio do mediastino, ele é na direção da telectasia. Lembra que eu falei que é como um buraco negro que suga tudo para si? Mas é realmente uma diferença de pressão que diminui aqui no caso, né? Então puxa o mediastino, puxa o diafragma, né? Os hilos também se deslocam mais para esse lado e o paciente, né, fica com essa hiperinsuflação do pulmão do outro lado. Aqui não ficou tanto porque foi um colabamento só de uma parte superior. Mas olha esse lado de cá. Um colabamento de pulmão inteiro. Oxi. O colabamento do pulmão inteiro, olha como que o outro ficou muito aerado. Esse lado de cá tá muito hiperinsuflado, muito pretinho, porque tá muito cheio de ar. Por quê? Porque ele tá tentando dar conta do recado, porque o outro lado tá todo colabado, colapsado. Aqui, né, um sinal radiológico que a gente chama de sinal de Golden, sinal S de Golden. O sinal S de Golden é quando aparece um vum, 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 tá vendo? Então faz aqui, ó, subiu e desceu, é como se fosse um S, né? Esse sinal de S, ele pode ser, por exemplo, por uma atelectasia, deixa eu ver se dá pra ver aqui, aqui também dá lá, ó. Olha o S aqui, ó. Esse sinal de S pode ser em decorrência de uma atelectasia
que é o que está acontecendo aqui, olha lá, ó, uma atelectasia, ou pode ser também em decorrência da presença de uma massa tumoral, olha lá, ó, tá vendo? A gente não tem esse S no meio do pulmão. Então, tem uma massa tumoral crescendo aqui, e aí dá essa presença do S, ok? Sinal do pico justafrênico. O que é o pico justafrênico? É quando o diafragma, o meio do diafragma sobe. Vou mostrar ali igual eu mostrei, olha lá. Ó. Ó o pico justafrênico aqui, ó. A ele aqui. É quando eu tenho essa subida do M diafragma do lado da atelectasia. A gente chama isso de pico justafrênico. Então, na atelectasia, é muito comum a gente ver o sinal S de Golden, que é esse aqui, né? Que é o limiar aqui, o limite da atelectasia do lado colabado com a região, né, íntegra. E é comum também ver o pico justafrênico, que é essa subida, essa quina que o diafragma sobe, olha lá. Essa quina lá. Eu tenho uma região aqui em cima de atelectasia, que está mais esbranquiçado, e aqui eu tenho a subida, né? Aqui em cima a atelectasia do lobo superior, e aí subindo aqui, ok? Se vocês observarem, o mediastino também está um pouquinho jogado, né? Desviado para o lado da atelectasia. Derrame pleural. O derrame pleural causa um sinal característico radiológico que a gente chama de sinal do menisco. O menisco, ele é menisco, lá o menisco do joelho, por exemplo, ele é uma estrutura côncava. Por isso que tem esse nome, sinal do menisco. O que é isso? Ao invés de na base inferior do pulmão a gente ter aqui, ó, essa entrada aqui que a gente vai ver daqui a pouquinho, como que chama, na verdade vocês já viram, né? O seio costofrênico, mas a gente vai ver de novo daqui a pouco. Seio costo de costela, frênico de diafragma. Então, essa entradinha aqui. Num pulmão normal, tem essa entradinha. Do lado de cá eu não tenho. Ao invés da entradinha, eu tenho uma bacinha aqui, ó. Uma região côncava, uma opacidade côncava. Apagando o seio costofrênico. Ó lá, apaga. Do lado de cá eu não tenho. Esse, gente, é um derrame pleural muito grave. Mas alguns ele é bem levinho e fica aqui embaixo. Então você só vai ver um branquinho apagando mesmo o seio costofrênico. Mas na verdade, esse já é um derrame bem grave, né? Olha aqui, ó, como eu disse, esse é um derrame mais leve. Ele só apagou a entradinha. Mas se você vê essa bacinha aqui, ó, essa concavidade na base do pulmão, é o derrame, olha lá. Esse lado de cá também bem leve, né? Um derrame pleural mais leve, mais menos grave. Olha esse que interessante, bilateral, gente, olha lá. Cadê o seio costofrênico dos dois lados? Não tem, olha lá. Quando dá essa concavidadezinha aqui, essa curvinha, esse paciente tem derrame pleural dos dois lados. Esse aqui é um derrame pleural bem grave, né? Do lado direito, desculpa, cometendo já metade do pulmão. E sim, né? Derrame é água. Derrame é líquido, né? Então, é líquido entre a pleura parietal, as pleuras, né? No líquido, no espaço interpleural. E aí, se você deitar, é óbvio que o líquido também deita junto, né? Ele se inclina junto. A gente chama isso aqui de incidência de Laurel. E aí é quando você deita e o líquido deita também, né? Você confirma a presença do derrame pleural. Pneumotórax, ao invés de líquido, agora eu tenho muito ar. Se é muito ar, vai ficar muito preto. Então, é uma região hipertransparente, tá certo, gente? Só corrige, é uma região hipertransparente entre o contorno pulmonar e a caixa torácica. E aí aqui, gente, aqui a gente tem o seio costofrênico, não tem? No pneumotórax, o seio costofrênico fica ainda mais evidente. Ele fica mais profundo. A gente chama de sinal do seio profundo. Como fica mais profundo, isso significa, né, um indicativo, é um sinal radiológico da presença de pneumotórax, ok? Um pulmão bem mais enegrecido, porque está cheio de ar, e um seio costofrênico mais profundo, que a gente chama de sinal do seio profundo. Ali mostrando, olha lá, sinal do seio profundo, olha lá. Esse lado tá íntegro, o seio costofrênico tá bonitinho, a gente vê aqui os hilos pulmonares, né? Aqui bonitinho. Esse lado de cá, olha lá. Eu não consigo nem ver aqui, né, parte aqui do hilo
dos vasos, nada aqui se direcionando em direção à periferia. Aqui é um grande preto, aqui um grande buraco negro, cheio de ar, pneumotórax, e o aumento do seio costofrênico, que é o sinal do seio profundo. Certo, gente? Era isso então, né? O que a gente tinha para discutir ao longo, né, não só de hoje, como de toda a disciplina. Alguma dúvida? O legal, né, de vocês. Legal não, né? Enfim. É, é claro que observação de exames de imagem é algo que a gente vai aprender igual dirigir. Que a gente aprende à medida que a gente vai vendo, que a gente vai se habituando, né? Se familiarizando com as imagens. Então, vocês sempre vão ter as aulas em PDF, né? Para sempre. Enquanto vocês guardarem, claro. Então, sempre que vocês, né, tiverem dúvida, sempre que vocês pegarem um exame, paciente, por quê? Porque nós não fazemos diagnóstico, né? Nós não podemos pegar exame de imagem e fazer diagnóstico clínico, né? Não é, nós não temos, nós fisioterapeutas nem podemos pedir exames de imagem para dar diagnóstico. Nós podemos pedir exame de imagem para acompanhar a evolução de pacientes. Mesmo assim, às vezes os planos de saúde encrespa, né? Mas sempre vai chegar um paciente ou outro com um exame pedindo para você dar uma olhada, o que, que você acha. Hoje em dia, todos os exames vêm com laudo, né? Raio-X, radiografia, desculpa, tomografia, ressonância magnética. Então, assim, é importante a gente aprender sim a identificar as imagens, mas ninguém aqui precisa sair dando diagnóstico de doença através dos exames de imagem, até porque essa não é a nossa profissão, tá certo? Um radiologista, por exemplo, ele estuda anos, né? Ele para se formar o técnico, ele vai estudar anos para ter a habilidade, né? Para fazer ali a técnica e tudo. Um médico radiologista, ele estuda além da medicina, né? Dos anos, ele vai fazer várias especializações, residência, para aprender a visualizar, né? Especificamente as imagens dentro dos exames. Então, aqui é só uma forma da gente se familiarizar mesmo com essas imagens, né? A disciplina. E conseguir, né, identificar as estruturas ou a alteração dessas estruturas quando a gente tiver um exame nas nossas mãos, ok?